Lá. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos, vamos chegando. Karen, tá chegando aí? Sim, deixa eu Tá me ajustar ouvindo? aqui. Estou ouvindo perfeitamente. Por mais pertinho. Ótimo. Vamos Coloquei no esperar celular. aqui só uns minutinhos. Se ajustou aí? Boa tarde, João Pascoal. Boa tarde, todo mundo. Vamos lá, sejam bem-vindos. Aqui quem fala hoje é Cândida, eu sou a Cândida Semensato, estou presidente da ICF Brasil, né, nos períodos de 2021 e 2022. Tenho um super prazer de estar aqui hoje com a Karen Silva, gerente de RH da Ducol, né? Antes da gente começar a nossa live, nosso papo, eu vou falar um pouquinho da ICF, que é a maior associação global de coaching do mundo e está presente em mais de 140 países. O nosso padrão de coaching é reconhecido no mundo todo, porque nos baseamos em um rigoroso código de ética e nossas competências essenciais do coaching profissional norteiam o trabalho dos coaches no mundo todo. E essa nossa série de lives com líderes que admiramos, você terá a oportunidade de conhecer histórias de líderes que passaram por processos de coaching ou que têm formação em coaching e utilizam o coaching em suas abordagens como líderes. O nosso principal objetivo é que você conheça o impacto do coaching no desenvolvimento das lideranças. Esse papo expressará as opiniões pessoais dos nossos convidados. E hoje, de novo, estamos aqui com a Karen Silva, que é gerente de recursos humanos na Docol. Seja bem-vinda, então, novamente, Karen. A gente está super feliz em receber você aqui para compartilhar um pouco da sua trajetória com a gente. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu queria pedir para você começar se apresentando e contando de forma resumida aí a sua trajetória na liderança, tudo bem? Muito bem, boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui conectados conosco. Que honra estrear essa série. Parabéns aí pela iniciativa. É muito importante que a gente dissemine o que é o coach, o que é o trabalho que vocês fazem, que nos ajuda tanto nessa área, né? Bem, eu sou a Karen, eu falo agora de Joinville. Então, aqui em Joinville agora está em cerca de 13 graus, eu estou aqui toda agasalhada, muito frio para mim. Eu trabalho na Docol, eu sou de Campinas, então eu tenho 20 anos de recursos humanos e eu iniciei na Unilever, uma empresa aí fantástica que há 20 anos já tinha processos de coaching, já falava de temas bastante atuais hoje em dia, né? Então foi uma grande escola para mim. Depois eu fui para a Skin Cariol, se tornou a Brasil Quirin, então vivi a fase da empresa familiar, depois a empresa que foi vendida para o grupo japonês. Então eu recebi um convite para vir aqui para Santa Catarina para atuar na Tupi. Então eu vim para a Tupi, que é uma função, a maior aí do mundo desse segmento, né, de ferro. É uma empresa B2B, e nessa empresa eu fiquei quase 8 anos e fiz um movimento recente, onde estou na Docol. Estou completando aí, indo para o quarto mês. Parabéns, que bacana essa trajetória. E Karen, conta pra gente, o que é liderança para você? Bem, liderança é um assunto bem vasto, né? Se a gente for agora numa livraria, terão muitos títulos sobre o tema, mas para mim, a liderança nada tem a ver com o cargo, tá? Então, para mim, a liderança é a capacidade que a gente tem de influenciar as pessoas e transformar o ambiente que a gente está. Então, não é a questão do cargo, da estrutura organizacional, e sim essa habilidade que a gente constrói, pode desenvolver, de influenciar a mudança, de influenciar a atitude do outro, de influenciar o melhor resultado. Então, de verdade, todos nós temos aí alguma situação que podemos exercitar essa habilidade de influenciar o ambiente ou o outro. Com toda essa experiência que você já viveu, né? O que é o papel fundamental para você? Você fala isso é essencial para um líder. Bem, um líder, e aí pensando num líder que tem uma equipe.
né? Uhum. Então, e eu estou vivendo isso, né? É estruturar um time forte. Então, hoje em dia a gente tem falado muito da sucessão, né? O que é a sucessão? É eu preparar alguém que possa ocupar a minha posição, dependendo da prontidão imediata ou em algum tempo, né? E para isso requer intenção, ferramenta, esforço e processo, né? Então, quando a gente fala de desenvolver uma equipe forte, uma equipe que tenha uma boa comunicação, que tenha confiança, e uma equipe que goste do desafio, que esteja pronta a empreender, né? Então, para mim, o grande papel do líder, inicialmente, é olhar para o seu time, é cuidar desse time, dessa coesão do time. E a gente vive, né, ainda estamos, infelizmente, num momento de pandemia, estamos aí com todas as questões relacionadas à Covid, à saúde mental, e o quanto que o líder está sendo muito demandado também para essas pautas. Então, o líder precisa estar atento e apoiar o seu time. Então, seja de ordem emocional, ordem psicológica, enfim, a gente está vivendo ainda uma pandemia que traz para a gente uma exaustão. Então, muitas vezes nem é em relação ao trabalho, às vezes é em casa, é algum familiar que não está bem de saúde. Então, hoje em dia nem se fala mais de separar a vida pessoal da profissional, é a integração da vida pessoal e profissional. E o líder, com ferramentas para ajudar essa equipe, numa primeira esfera. Também penso que o papel do líder é cuidar das relações. Então, um bom líder, ele constrói alianças com seus pares, com seus clientes, ele está muito atento a uma relação ganha-ganha. E na minha passagem pela Skincariol, uma coisa muito bacana que a gente trabalhava lá era o prospera-prospera. Então, dá para ir além do ganha-ganha. Pode ser muito bom para mim, muito bom para você, né? E não dá para não falar, sendo uma pessoa de RH, do papel do líder também na sociedade. Então, se a gente tem, né, a gente passa mais tempo da nossa vida na empresa. Então, se a gente tem um bom ambiente de trabalho, isso é um efeito até de reverberar na sociedade. Construir um bom ambiente de trabalho por meio de uma liderança qualificada, uma liderança que tem um propósito e busca o bem comum, não só na atuação social da empresa, mas também no indivíduo, a gente vai melhorar as relações das famílias, das pessoas, da comunidade. Então, esse olhar da liderança 360 graus. E o coach me favoreceu isso. Como que o coach entrou aí nessa sua trajetória? Eu tenho 20 anos de experiência em RH, tenho uma atuação generalista, mas das áreas de desenvolvimento são as áreas que eu me aprofundei bastante, em clima, em cultura, em desenvolvimento. E há 10 anos eu pensei, puxa, coach é uma ferramenta, acho que vai fazer muito sentido para a minha atuação como RH. Uhum. E eu já participava da BRH em São Paulo, em Campinas, eu sempre gostei de participar dessas associações, primeiro pelo efeito de grupo. Eu de verdade acredito que em grupo a gente consegue se apoiar mutuamente. Estou muito grata à BRH. Hoje em dia eu sou diretora da BRH aqui de Joinville, sou voluntária também. Uhum. E quando eu decidi, puxa, acho que coaching é uma ferramenta que pode ajudar a minha trajetória, né? A me desenvolver nesse aspecto de 360 graus como líder. Eu já era uma gestora de equipe. E eu fiquei um ano pesquisando. Então, há 10 anos atrás, já tinham muitas ofertas diferenciadas, assim, de vários tipos de formação de coaches. E eu entrei na BRH, tinha um grupo na época de coaching. Eu entrei nesse grupo muito mais para entender as diferentes abordagens, o que é um coaching, o que não é, porque é bem importante a gente saber também o que não é o coaching. Exato. Né? Na minha jornada, descoberta, eu optei por fazer a minha certificação internacional no ICI, que foi muito bacana, foi um investimento, eu fiz esse investimento, e foi um investimento da minha vida. Então, eu costumo dizer que a minha carreira, antes de eu fazer a minha certificação e depois, mudou muito a forma como eu enxergo a relação.
E você fez essa formação e atuou como coach ou você fez para melhorar seus skills, suas habilidades como líder? Eu fiz para mim, então eu não tenho Tá. atuação profissional como coach, Uhum, no momento não é algo que eu almejo, mas para uhum, minha atuação profissional como RH, e eu tenho bastante interação com as áreas clientes, com gestores das áreas, e eu não faço processos de coaching dentro da empresa, mas eu tá. uso as ferramentas de coaching, que são várias e são fantásticas, para apoiar esse tipo de abordagem. Seja no momento de estruturar uma conversa mais difícil, seja no momento de um feedback, seja no momento também de ajudar o líder a ter uma ferramenta específica. Então, o coaching me deu, assim, uma visão de mundo, de possibilidades. E aí, que bacana. E, Karen, que resultados práticos que você observa em líderes que passam por processos de coaching ou que utilizam a abordagem do coaching no seu cotidiano? Bom, posso falar de mim. Acho que a Vamos grande lá. habilidade que o coach me proporcionou foi saber fazer perguntas. Hum, Então, coisa básica, né? E às vezes a uhum. gente faz pergunta já tendenciando a resposta do outro naquela ansiedade, naquela agitação. Eu acho que o primeiro ponto que me fez muita diferença na minha vida foi a questão do perguntar. Tá. E como é que Então, você acha que essa. Oi, desculpa, pode falar. saber entender uma situação que é complexa e cada vez mais, né? Está ficando mais complexo o jogo. Uhum, uhum, Se fala de VUCA, já estamos em outro estágio. Então, se a uhum. gente não está inteiro e sabe fazer as perguntas adequadas para o contexto, a gente pode direcionar para uma ação que não vai dar o resultado. Então, para mim, o primeiro ponto foi a questão da pergunta. É o primeiro passo, né? Para entender direitinho o contexto. E me fala uma coisa, como é que você acha que a metodologia do coaching consegue elevar o potencial do líder? Bem, o processo em si, ele é uma descoberta, porque a primeira etapa é você definir qual que é a competência que vai ser trabalhada. Então, só aí é um trabalho, um exercício de clareza. Então, para mim, o coaching é fantástico nesse aspecto, né? Porque eu não vou fazer, por exemplo, um processo de coaching para trabalhar 10 competências ou skills. Você tem muito Uhum, foco. Então, o primeiro passo, você delimita o que você quer trabalhar naquele processo, sejam 10 encontros, enfim, o que for contratado, e uhum, você tem essa clareza do que vai ser trabalhado. Então, isso que é legal do coaching, né? Outra situação é acelerar o desenvolvimento daquele skill. Então, vamos supor, eu preciso desenvolver um skill de comunicação assertiva. Então, se eu fosse por vias tradicionais, ir lá fazer um curso, enfim, isso pode demorar muito tempo. O coaching, como ele é muito focado, ele é muito orientado para aquela situação, ele vai acelerar esse desenvolvimento tá. e trazer a responsabilidade do coach, né? Porque Uhum, muitas vezes quando eu vou assistir um curso, eu sou espectador daquilo. E quando eu faço um processo que é muito individualizado, tem a minha etapa do protagonismo. verdade. Eu preciso mobilizar a mudança, eu preciso acreditar, eu preciso fazer as ações para expandir aquela minha habilidade. Então, isso que eu gosto muito do coach, ele traz esse protagonismo, né? Com certeza. E Karen, agora você como RH, né? Que dica que você daria para outros RHs na contratação de um coach? Bem, RH, a gente é uma área que, imagina, né, em pandemia, super demandada, tudo Uhum, estoura no RH. Então, com os meus colegas de RH, não sei se a gente tem aqui pessoas de RH que estão aqui participando conosco. Eu uhum, tenho muito porque RH, a gente é fera. Tudo uhum. estoura no RH. Então, Exato. existe uma expectativa muito alta da organização em relação ao RH. Uhum, Às vezes, a gente, na expectativa de dar uma solução, de atender, a gente acaba não aprofundando em algumas questões, né? Entre elas, o coaching. Então, eu já vivi situações, até antes de eu fazer a formação, por desconhecimento mesmo, né? uhum, De eu precisar acelerar o desenvolvimento de algum gestor, de algum líder, e naquela pressa de atender, eu não aprofundar uhum, esse diagnóstico, quais são os parceiros,
Qual que é a formação desse profissional aqui que vai ser meu parceiro de coaching? Sabe quando você faz meio correndo? E Uhum. aí, você traz a solução e o resultado não vem. Uhum. Então, eu falo pela minha lição aprendida, né? Já vivi situações, pelo ímpeto de fazer rápido, não aprofundar a escolha. Então, fundamental que o RH tenha em mente essa escolha desse parceiro de coaching. Uhum. Então, primeiro, e parece básico, mas precisa ser dito, eu acredito que Uhum. tem que ter Uhum. Uma formação, formação, você disse? Uhum. uma formação, né, desse parceiro que eu vou buscar para fazer um coaching na minha empresa, ele precisa ter alguma certificação em coaching. Uhum. E parece Uhum. óbvio dizer isso, mas eu digo porque tem muitos no mercado que não tem. Eu já Verdade. recebi pessoas do Uhum. mercado que fazem comercialmente o coaching e não têm formação. Uhum. Então, para mim, isso é um critério de exclusão. Precisa ter alguma certificação reconhecida. Por Uhum. quê? Porque tem vários, eu quero fazer um filtro. Não, é pela questão do método. Né? É alguém que se submeteu a um processo estruturado, que aplicou as ferramentas, que sabe do que está falando. Então, para mim, primeiro ponto, a dica que eu dou para os RH é busquem parceiros que tenham uma formação reconhecida. Porque senão a Uhum. gente vai fazer um investimento de tempo, de recurso, vai chegar ali no final dos encontros, não vai ter o resultado. E você Uhum. pode queimar a ferramenta do coaching na sua organização. Então é um risco alto aí. Segunda questão que eu coloco para os RHs é o nosso papel como RH no processo, né? Então existe um código de ética a ser seguido. Então, o relacionamento entre o coach, que é esse parceiro que a gente vai contratar, e o coach, que é o nosso cliente interno, é aquele gerente, aquele coordenador que está com a gente ali no dia a dia, Uhum. esta relação entre ambos precisa ser muito respeitada. O RH não pode ser invasivo. Então, logo no início, como é que eu faço? Eu faço uma reunião para abertura do processo e para alinhar as expectativas. Uhum. Então, como RH, a minha expectativa é receber um acompanhamento de frequência, por exemplo, do coach, se ele está comparecendo às sessões ou não, qual que é a competência que foi selecionada para ser trabalhada no processo. Agora, o conteúdo que é falado nos encontros, ou algo mais específico, o RH não pode fazer essa interferência, porque senão isso pode prejudicar o processo. Então, que Verdade. os colegas de RH também busquem esse tipo de informação para respeitar o processo e extrair o melhor do processo para todos os envolvidos. Com certeza, né? Porque é uma relação de confiança que tem que se estabelecer com o coach, né? Que o coach estabelece com o coach, se isso for de alguma forma fragilizado, prejudicado, prejudica a empresa, né? Prejudica o coach, prejudica toda a relação e, né, é um investimento que não vai fazer sentido mais. E o Karen, você estava falando, né? Eu sei que aqui o espaço é para a gente te ouvir, mas eu não me aguento. E Claro, ouvindo você falar, né? Quando você falou do número, né, você falou, são duas coisas, né? Duas dicas que você dá, a coisa de se aprofundar, de entender quem é o parceiro que você está contratando. E você falou uma coisa, né, de buscar a certificação desse coach, né, de entender. E aí eu trago um pouco, né, e eu falo, eu encho a boca para falar porque eu falo, eu estou na SF, é, eu não estou na ICF, eu não falo da ICF porque eu estou na ICF, na verdade eu estou na ICF pelo que a ICF traz, e ela traz essa orientação, né, esse padrão de qualidade para os coaches, né? Então, quando você contrata um coach que tem uma credencial da ICF, de uma certa maneira você tem ali a garantia de que esse profissional que ele se dedicou ao coaching, né? Então ele tem a formação específica em coaching, que é o que você estava falando, você tem que ter uma formação específica em coaching, então ele tem que comprovar que ele tem essa formação específica em coaching, ele tem que comprovar horas de atendimento, as horas de voo, né? A experiência dele. Ele tem horas também de mentoria, então ele tem um acompanhamento de coaches mais experientes, né? Ele tem uma prova teórica, tem uma prova prática, né? Ele manda a sessão dele, a gravação da sessão dele para outros coaches mais experientes avaliarem. Então, de uma certa forma, né, é um processo, e depois que ele tira uma credencial, né, que ele ainda renova, ele precisa renovar essa credencial e comprovar que se desenvolveu. Então, é um jeito, né, de você se amarrar,
né, com um coach que você fala, "Putz, ali esse cara ele trilhou ele fez uma trilha de desenvolvimento ali no coach, né? E ele buscou esse preparo, né? Ele Sim. buscou se aperfeiçoar. A ICF não é só no Brasil, né? Está em outros Uhum. países. Então, traz essa segurança para a gente em termos de processo, de método. Uhum. Sim, com certeza. Karen, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar da sua experiência? A gente, antes de entrar aqui ao vivo, né, a gente estava batendo um papo e você falou, puxa, tem a empresa também, que né, a gente tratou um pouco até, falou de banalização, do coaching e alguma outra coisa que você queria contar aqui? Sim, acho que o coaching, né? A gente vive essa questão de banalização, como foi comentada, mas às vezes a gente também, RH, não valoriza a ferramenta. Porque o extremo ele não é positivo. Vou dar um exemplo, que eu vivi profissionalmente um momento na minha carreira que todo mundo fazia coaching na empresa. Uhum. Todo mundo. Aí ninguém mais dava o valor para o coaching, né? E não só com coaching, com outras ferramentas de desenvolvimento também. Então, que a gente, né, possa olhar para o que precisa ser desenvolvido e pensar em possibilidades. Tá. Porque se eu Uhum. coaching para tudo também, não vai gerar o efeito que a gente espera no ambiente, né? Então, às vezes, é o mercado que está banalizado, mas às vezes a gente, como RH, também quer usar o coaching como solução mágica para tudo, e às vezes não é. Às vezes é um caso que seria para um psicólogo, outra situação poderia ser uma mentoria, ou às vezes é um curso, ou é uma consultoria. Então, tem uma série de possibilidades para a situação ser melhorada, e, enfim, dependendo do caso que a gente está tratando no momento. Também o coaching não é solução mágica para tudo. Exato. E a gente também ajuste a nossa expectativa quando for buscar um processo de coaching, né? Uhum. Uhum. É E isso, né, também eu já Rick? tive uma aprendida, né? Chega no final e você fala, mas não adiantou nada. O coaching não trouxe nenhuma mudança visível. Não é um Tá, mas a processo pessoa... milagroso, né? O coach não Então, faz milagre, né? O coach que vai fazer. a gente não opera milagres ainda. Então, eu tive uma situação, e eu gosto muito de falar de lição aprendida, que a pessoa já estava pouco desligada na organização. Ah, manda para o coach. Tá, mas se a pessoa já não tem aquela questão, né, de crença que ela pode reverter, não adianta. Então, Uhum. seria muito melhor, né, colocado no outplacement, que é um outro Uhum. produto, né, ou uma orientação de carreira, e não o outro. Então, a gente saber, né, o que a gente espera do processo. Por isso que essa etapa de alinhar a expectativa ela é fundamental. Com certeza, com certeza. Isso que você falou é importante, porque já teve muito isso, né? Do coach ser usado como last chance, a última chance dessa pessoa. Ela já entra também, né, nem sabe se quer entrar, né, para vivenciar essa experiência, porque ó, é a tua última chance. Não, tem que ser uma oportunidade mesmo de desenvolvimento, né? Sim, sim. E acho que a gente tem alguns minutos, né? Eu vi que tem Temos, sim. colegas aqui que eles estão de coraçãozinho. Se alguém tiver uma pergunta, É verdade. Eu tô olhando aqui, deixa eu até só checar aqui. Tem uma pergunta que veio aqui no privado, que é o seguinte, da Pri Preda. Qual a visão de vocês do coach interno? é Pri? Pri, eu acredito que é Pri. Tá escrito Pri Preda, né? Deve ser a Pri. Pela sua pergunta. Uhum, Eu vou dar minha opinião pessoa física, tá? Eu tenho a formação em coaching, mas eu não me sinto à vontade de conduzir um processo de coaching interno. Por quê? Porque eu já conheço a pessoa, a gente já tem uma relação aqui dentro. E eu entendo que isso pode comprometer ali o processo do coaching em si. E vamos supor, então, tem um coordenador numa equipe X, que tem uma questão para trabalhar. Então, já que eu tenho a formação, eu vou fazer e vou combinar com eles os encontros aqui na empresa. Então, vamos supor que na véspera de um próximo encontro, a gente tem uma reunião e a gente tem um conflito numa reunião. Como uhum, é que seria eu, Karen, encontrar com esse coordenador no dia seguinte? Então, tiro o chapéu de Karen gestora de RH, coloco o chapéu de Karen coach. Então, para mim, é uma questão de conflito de papéis. Eu não me sinto confortável em conduzir. Mas eu sei de empresas que têm esse modelo.
Então, é Uhum. muito mais entender o que faz sentido na tua organização. Não tem muito certo e errado. Tá bom, Pri, eu espero que tenha respondido aí. Se não te respondeu, você volta aqui. Karen, estou olhando aqui os comentários também para ver se tem alguma pergunta. Bom, primeiro a pessoa elogiando, né? Que na SF também tem almoço com conteúdo, porque a nossa live foi no horário do Exato. almoço. Então, um bate-papo super gostoso para ajudar na digestão. A Beth Mercadante falou sobre, que foi uma excelente reflexão que você fez, né? Que além de cuidar do outro, fundamental o líder, que também é um ser humano, buscar o autocuidado. Deixa eu ver o que mais tem aqui. De novo, falando do almoço bom. Eu vi o impacto do coach na gestão. Só um minutinho que eu vou descendo aqui. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Pessoal, se tiver pergunta, coloca aí de novo, porque a gente não está conseguindo, não estou conseguindo rodar aqui. Muito bacana, também sou formada pelo ICI, sou encantada pela metodologia. Deixa eu ver, perfeita essa etapa do diagnóstico. Perfeito, o RH deve estar preparado para identificar a necessidade do funcionário. Olha aqui, ó. Outra pergunta. Quando o RH respeita o processo, mas o gestor, contratante, quer intervir no processo, como lidar com isso? Já vivi isso também. Quem mandou a pergunta? Essa daqui foi da Gillian. Ah, Gillian Gillian. Colador. Uhum, Eu já vivi isso também. Então, eu como uhum, RH, fiz um trabalho de bastidor com esse gestor para explicar. Porque às vezes a pessoa faz isso por desconhecer, né? Qual que é o ritual ali, como que funciona, qual que é o benefício da gente não interferir. Então, o que uhum. eu fiz foi chamar esse gestor, explicar para ele o processo e ajustar essas expectativas. Porque muitas vezes o gestor, na ansiedade de ajudar, ele acaba se atropelando um pouquinho. Verdade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Olha, acho que é só isso. Tem mais alguma dica, mais alguma fala que você queira trazer, acrescentar aqui pra gente hoje, Karen? Ah, Eu tenho então uma vem. dica, está estreando essa série de Uhum, lives com profissionais aí de várias áreas, não só de RH. Então, aqui pelo Instagram, é uma ação que, como comentaram, né, um café, um almoço com conteúdo, então aproveitem. Eu mesma acesso o conteúdo da ICF, é um conteúdo fantástico. E para quem é RH, para quem não é RH, para quem é líder e quer melhorar, quer evoluir, então busquem ferramentas de fontes confiáveis. Então, a dica que eu dou é que tem também muito gato por lebre, né, Cândida? Então, a com gente tem que fazer também certeza. uma do que a gente consome, seja de live, de conteúdo, de artigos, e com certeza a NCF aí é fantástica, é reconhecida não só no Brasil, como em outros países, e que a gente busque aí, né, essa jornada. Então, se De você verdade. puder, conta um pouquinho da agenda dos próximos Não, vou pedidos. contar sim, não, eu quero inclusive falar que você já podia fazer parte aqui do grupo, porque já fez a finalização. A gente tem mais ainda uns minutinhos, eu vou fazer a chamada para a próxima live, vou contar um pouquinho da agenda e até dos próximos eventos, mas muito legal você colocar na sua boca, fica melhor do que na nossa, né? Que é também dar visibilidade para um conteúdo bom, né? E falar, né? Falar também do que é legal, né? A gente dá voz para isso. E tem mais uma pergunta que chegou agora, aqui no finalzinho, do Eduardo Sacrini, que ele gostaria de ouvir sobre a sua experiência com assessments e ferramentas de mapeamento comportamental. Você tem alguma experiência com isso? Sim, eu utilizo bastante Uhum. assessment no processo de seleção para algumas posições mais específicas, também para quando a gente monta um plano de sucessão, a gente quer identificar o potencial de algum grupo, né, daquela equipe. Então, são ferramentas bastante utilizadas. E eu indico, não sei se a pessoa que perguntou é de RH, Eduardo ou se é Sacrini. de RH, se puder Ele, complementar aqui ele a é um pergunta. associado nosso. Eu acho que, não sei se ele também trabalha em RH. A dica que eu dou para assessment é que usem ferramentas aí testadas, validadas, né? Uhum, uhum. Tá bom, Então, tá assessment certo. é uma ferramenta muito valiosa, que ajuda muita gente como RH a tomar decisão. Isso, olha lá, o Eduardo Sacrini falou, eu sou coach, né? Ele atua como coach. Legal. Tá E, bom. inclusive, né, no processo inicial do coaching,
quando a gente está ali definindo a competência que vai ser trabalhada, inclusive você pode utilizar, se o coach tiver alguma ferramenta. Então, eu fiz um 360 graus, ou tem o processo de avaliação de desempenho da empresa. Então, todas essas informações iniciais ajudam nesse diagnóstico e nessa primeira interação aí com o coach para ter um pouco mais daquele perfil. Então, se tiver nesse momento inicial, é muito válido ser utilizado para a definição da competência que vai ser trabalhada. Então, soma bastante ao coach. Tá bom, legal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que não perdi nada, tá? Se eu perdi, coloca aí, gente, que ainda dá tempo. Enquanto eu falo aí dos próximos eventos, né? Como a Karen já adiantou, então a gente está com essa série de lives. Aí a Karen foi a nossa estreia, né? Estreamos super bem, super bacana. Obrigada, Karen, por ter participado. A nossa próxima vai ser quinta-feira, agora, dia 22 de julho, de novo às 13h30. Tá? Com a Aline Swoff, que é gerente, deixa eu ver só confirmar aqui. Cadê o cargo da Aline Swoff? Não estou localizando aqui, mas enfim, a Ali. Não achei. Não achei, mas ela é da 99 Jobs, tá? É a gerente, provavelmente gerente de pessoas, de RH da 99 Jobs, então também vai ser um papo super bacana. E também temos na semana que vem, né, Karen, para você também ser. A Gillian colocou aqui, obrigada, Gillian, pelo help. A Head de Learning da 99 Jobs, desculpa, a Aline Swolf. Ela vem com a gente aqui na terça-feira, na quinta-feira, às 13h30, de novo. E na semana que vem, no dia 29/7, às 17 horas, podem ver o link aí na bio. A gente vai ter o David Clutterbuck falando para a gente. Então, ele é um evento que vai ser aberto aos associados. E para quem não é associado da ICF, vai pelo valor de R$ 55. Mas, Karen, você vai ser a nossa convidada especial para participar, né? É um nome super conhecido aí no coaching. Então, vai ser um prazer ter você aqui com a gente na semana que vem, tá? Tem mais uma aqui. Vamos, antes de encerrar, fazer a última? Pode ser? Tá, tem um comentário aqui da Carla Zana falando para coach, um dos diagnósticos mais interessantes que experimentei nesses 20 anos é o Eneagrama, foi um comentário dela. Você conhece o Eneagrama? Então tá bom. Bacana. E aqui tem uma também da Cristi B. Araújo. Karen, na empresa você utiliza o coaching para todos os públicos ou apenas para líderes? Para todos os públicos. Tá. Utilizo para analista, para técnico, para coordenador, bastante, para gerentes, diretores. Tá Porque bom. o coach, né, a essência do coach é acelerar o desenvolvimento, independente do cargo. E já usei de forma bastante exitosa aí para outros níveis. Tá ótimo, tá excelente. Eu acho que agora foi, acho que agora a gente passou por todos, ninguém ficou sem resposta. E também, se alguém tiver mais alguma dúvida, entre em contato com a gente na SF, a gente faz a ponte aí com a Karen, se quiser alguma outra pergunta para ela, se tiver alguma outra pergunta para ela. Karen, de novo aqui, super obrigado, adorei o papo, adorei te conhecer, saber um pouco da sua trajetória, né, e como é que o coaching entrou aí na sua vida, permeou a sua vida profissional e pessoal também, né, como você disse, que trouxe também ganhos na vida pessoal, que é uma coisa só. E fica aí de novo o convite para vocês, gente, próxima live. Vamos até aí o final do próximo mês com várias lives, com pessoas, com gestores, com líderes que foram impactados pelo coaching, com a Aline na quinta-feira. E na semana que vem a gente tem um evento com o David Clutterbuck, né, às 17 horas. Não vai ser live, vai ser um webinar. Tá bom? Imperdível, gente. Participem. Imperdível. Obrigada, viu? Pela oportunidade. Estamos aí nessa jornada. E eu venho de uma trajetória de indústria, onde há mais de 10 anos aí já usei muito coach. Então, se alguém tiver alguma dúvida, fico aqui no LinkedIn, no Instagram à disposição, também no LinkedIn. Podem me adicionar lá, que eu aceito aí com o maior carinho. Ai, que ótimo, perfeito. Karen, super obrigada, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês, pelas perguntas e compareçam aqui nas próximas, tá bom? Nada. Tchau. Obrigada a você, Karen. Tchau, tchau.